Agradeço a todos a presença hoje aqui no webinar, facilitado pela ANDE. Foi um convite tecido à Inês Monteiro, que sugeriu o título do webinar, Incapaz. O webinar é uma sequência de um trabalho que a Inês fez relativamente há pouco tempo, que também divulgamos no site da ANDO. Foi um workshop de arquitetura e acessibilidades que decorreu no dia 29 de setembro na Casa da Arquitetura, no Porto. E por ter sido um evento presencial, que obviamente tem tem uma configuração muito específica, não permitiu a muitas pessoas participarem pela distância, essencialmente. E assim foi feito um repto à Inês a perguntar-lhe se podíamos dar oportunidade a mais pessoas de participar e de, e de partilhar as suas perspectivas sobre este tema. E foi com muito agrado que a Inês respondeu logo, de forma muito positiva, e aqui estamos hoje, poucas semanas depois de ter tido este workshop, e, e agradeço a todos a presença, essencialmente agora aqui a participação ativa da Inês Monteiro, que é a pessoa responsável por todo este trabalho, e se calhar passamos para o slide seguinte para fazer aqui uma breve apresentação. Vai ter que ser a Inês a passar os slides, eu não? Inês, podes passar os slides, por favor? Se Não calhar conseguem ver. Eu passei. passaste. Vocês estão a ver qual slide? Mas eu vou interromper e voltar a ver. Interrompe lá, por favor, e passa para o slide seguinte. Se não, estava a pensar como é que eu conseguia passar. Tinhas que me passar os slides. Assim já está? Está quase, espera aí. Eu ainda não vejo. Alguém já viu os slides ou sou só eu que ainda não vejo? Não, agora não. Ainda não? Então, Há espera aí. bocadinho estava. Se calhar vamos cá fazer isto de outra forma. Tenho que ligar aqui, porque mandaram os slides por WhatsApp. Bem, entretanto, apresentar a Inês enquanto eu ligo isto. A Inês é uma jovem de 23 anos, ainda, portanto, muita coisa pela frente, espero eu. Está a terminar o curso de arquitetura na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. E o tema de dissertação para o mestrado integrado em arquitetura, que foi o tema elegido pela Inês, foi acessibilidade. E diria mais ainda a diversidade humana nessa acessibilidade. Daí ter sido feita esta projeção do workshop e agora neste segundo workshop. Fica a aguardar depois os projetos seguintes que a Inês terá, mas já ter avançado com este tema de mestrado integrado é muito relevante para todos nós. Inês, força. Antes de mais, boa tarde e obrigado. Um obrigado especial à Inês pelo convite e pelo apoio da ANDO a esta iniciativa, pronto, que começou um bocadinho como um repto diferente àquilo que eu já tentava fazer, ou seja, transformar um bocadinho esta tese em algo que toca a realidade, que acho que é o que falta muitas vezes nestes ensaios finais de curso. E que se transformou num segundo workshop e certamente trará também os seus frutos e chegará a mais gente, que é o mais pertinente a ressalvar disto tudo. Como a Inês já disse, eu estou agora a terminar o meu percurso de 5 anos de mestrado integrado em arquitetura, com uma tese desenvolvida entre o testemunho pessoal e
e a vivência destes 5 anos que me motivou a tratar o tema da acessibilidade como ferramenta e como ponto de partida da humanização do projeto. Esta tese divide-se em 3 temas fundamentais e que acabam por organizar aqui tudo o que anda em torno dela, ou seja, tanto o workshop presencial como o workshop que teremos hoje, baseia-se em 3 temas, que é a existência, o espaço e a arquitetura, e que eu vou tocar aqui um pouco para que também todos possamos perceber onde é que estas 3 dinâmicas entram no trabalhar deste tema. A existência surge aqui um bocadinho como reflexão sobre a diversidade humana, que desperta a inquietação de ir ao encontro da vulnerabilidade da nossa existência na complexidade da sua definição. Nela encontramos um foco claro sobre a questão da deficiência, neste caso, um foco especial na deficiência motora, e esclarecedora desde sempre aos meus olhos e da diferença de sermos e estarmos num mesmo mundo. No entanto, o reconhecimento das circunstâncias mais ou menos marcantes que acontecem a cada indivíduo fora dessa condição, da deficiência, conduz à certeza de tratar a acessibilidade como meio de debate essencial para que a arquitetura sirva a todos, e não só esta questão da deficiência. Depois temos o espaço, e tratamos o espaço como algo singular na sua percepção, que se revela no reconhecimento da diversidade humana, como ponte entre o início desta dissertação e o intermeio que vai depois conduzir à arquitetura. Nela ergue-se a certeza de que o entendimento do espaço nunca será igual entre dois quaisquer indivíduos, o que confronta a vulnerabilidade da própria existência com a realidade da diferença de partilha de relações entre cada ser e o mundo. Parte-se também para uma nova compreensão de uma construção identitária da arquitetura intimamente ligada com a experiência da pessoa, do indivíduo e do lugar. Por último, a arquitetura, que se torna aqui num vínculo inquebrável entre a existência e o espaço, e que se empreende como resposta mais humanizada à forma fundamental de ser humano no mundo. O espírito do início de qualquer projeto é desafiado a ter como ponto de partida e ferramenta fundamental do processo a pluralidade de identidades dos corpos que, por sua vez, traçam também eles uma própria identidade do espaço. Assim, o projeto de arquitetura não começa sem que possa sair dele um novo entendimento sobre a acessibilidade, num questionar pertinente sobre a necessidade de princípios de inclusão e o pensar destes princípios de inclusão até quando, ou seja, um certo desafio lançado a todos nós. Para que se perceba melhor, em que âmbito é que surge esta ideia do workshop. O primeiro workshop, como a Inês já disse, desenvolveu-se no dia 29 de setembro, há cerca de uma semana, com o apoio da Casa da Arquitetura, que é uma instituição fundamental no desenvolvimento e no serviço educativo para a arquitetura, em diferentes âmbitos. E este primeiro workshop surge aliado à vontade de pontuar o ensaiar da dissertação, com algo real, que se desafia a chegar um pouco mais longe e partindo-se assim de um observar da diferença para desafiar suposições sobre o que é normal no desenho do ambiente construído. No confronto que estabelece com a questão da mobilidade condicionada, entre a vulnerabilidade da própria existência e a relação constante e inquebrável com o espaço. Como principal objetivo para este primeiro workshop, traçou-se o alcance de um reflexo sobre a atual prática arquitetónica e daí ter-se cruzado, tentado e concretizou-se este cruzamento de 2 mundos distintos, mas que trabalham em prol da acessibilidade de forma igual, que é o mundo das pessoas com algum tipo de condição ou deficiência, neste caso motora,
e arquitetos, tanto profissionais como estudantes de arquitetura, a fim de traçar novos caminhos da arquitetura que nos liguem, ao tema fundamental, à acessibilidade. Para perceberem um pouquinho melhor, sem revelar tudo, não é? Mas este workshop teve dois momentos fundamentais. O primeiro, uma experiência espacial, que consistia numa expressão sobre a planta durante a experiência espacial, em que o desafio principal lançado aos participantes era o de perderem algum tempo nos diferentes espaços da Casa da Arquitetura, de forma livre, e procurando perceber como se sentem e que barreiras ou dificuldades encontravam, na questão da acessibilidade para todos. Numa perspectiva pessoal ou enquanto observador, e em complemento, com esta expressão livre, pequenos desafios eram lançados em alguns pontos do percurso, a fim de sugerir uma paragem e uma atenção especial, à experiência de cada um. Num segundo momento, no final do percurso, ou seja, pós-experiência espacial, traçou-se um questionário, que pretendia registar a opinião em forma de reflexão dos participantes envolvidos na dinamização do workshop, e estruturado segundo as três partes que estruturam também a dissertação, e que já vos expliquei aqui um pouco: a existência, o espaço e a arquitetura. Aqui podem ver um bocadinho aquele que foi o resultado bastante diferente de todos os participantes, dos quais fazem parte também, a expressão de algumas colegas que estiveram envolvidas no apoio à dinamização do workshop, e que se torna muito interessante, mesmo não conseguindo ler o que está escrito, e que não é esse o objetivo, mas percebemos que a expressão, de qualquer um é tão singular quanto a sua própria identidade. E percebemos também que o desafio deste workshop, enriquecer e contribuir para a consciencialização do tema da acessibilidade aos participantes, transforma-se também no contrário, que é trazer a consciência que os participantes têm, à escrita desta tese e à concretização do próprio workshop. Neste panfleto, seguindo as indicações que os participantes podiam encontrar no topo, os dois objetivos principais eram, com uma cor, darem resposta aos desafios propostos, e outros pequenos comentários que quisessem deixar da sua experiência enquanto, participante e observador dos outros participantes, e com outra caneta, assinalar barreiras encontradas e dificuldades sentidas, e também neste caso numa perspectiva pessoal ou de observador, e que tenho a dizer que acho que foi dos ganhos maiores que tivemos desta experiência, que foi perceber que todos nós, temos a capacidade de calçar os sapatos dos outros, o que é ótimo. Passando agora um bocadinho à nossa dinâmica deste workshop online, e não revelando mais nada para já, para deixarmos livre, este novo traçar de contributos e testemunhos, tenho agora um desafio para vocês, para todos vocês, e que também me proponho, a cumprir: tornar a arquitetura mais humanizada. E como é que podemos fazer isso? Estou certa de que iremos descobrir algumas possibilidades de respostas hoje, e por isso, através de algumas questões levantadas, segundo os três temas: existência, espaço e arquitetura, bem como alguns registros do espaço, vamos abrir a conversa entre todos. E sintam-se livres para contribuir com as vossas visões e testemunhos pessoais, ou como observadores, acompanhantes, familiares de pessoas que vivam com realidades diferentes das nossas. Todas elas serão certamente um enorme contributo a todos nós. Partimos então da existência e temos aqui duas imagens, aparentemente muito simples, mas que eu gostava de questionar
que barreiras é que poderiam encontrar à vossa mobilidade ou à mobilidade de outra pessoa que conheçam no vosso testemunho pessoal, do cotidiano? E agora está aberta a conversa para todos. Participem. Quem quer começar? Boa tarde. Boa tarde. Olá, Inês, é o António Patrício. Olá, prazer. eh, Nós já nos conhecemos, tu é que já não te Já, lembras. já. Lembro. Bom, boa tarde para as duas Ineses, neste caso. Então, aquilo que eu vejo ali naquelas imagens, para além da escada e o degrau, eh, estas divisões são estreitas e estão cheias de móveis, de cadeiras, de secretárias, enfim. Portanto, não são dois ambientes muito amigos das pessoas com mobilidade reduzida. E são duas coisas que precisamos que os novos arquitetos tenham consciência e que acabem com elas. E que no seu dia a dia certamente se confrontará com alguns destes passos também. Sim, de certa forma, sim. Ainda que no meu local de trabalho em casa, não propriamente, porque tenho a sorte de trabalhar num edifício que tem uma rampa e que está apta para pessoas em cadeira de rodas ou com canadianas ou com outras limitações, mas que conseguem. E até as próprias escadas de acesso ao edifício do exterior, que é uma coisa que se vê muito pouco, pelo menos eu. As escadas, apesar de serem escadas, têm uma banda logo ao início da escada que é antiderrapante. O que, por exemplo, no caso de quem usa canadianas, pode subir as escadas e descer as escadas, mesmo quando está a chover, em segurança. Muito bem. E assinala essas barreiras também, muitas vezes, com a necessidade de recorrer a percursos secundários, certamente. Sim, por vezes, ou constantemente, não constantemente, mas por muitas vezes existe essa necessidade de recorrer a percursos secundários. No entanto, também quem está deste lado também deve ter uma atitude, uma postura mais positiva e focar-se naquilo que é importante, que é chegar ao ponto, do ponto A ao ponto B, desde que o acesso aos edifícios sejam amigáveis. O que nós cá em Portugal não é uma coisa que seja relevante ou importante ainda, para além da lei não ser cumprida na maior parte dos edifícios públicos, dos privados também não, enfim, mesmo dos novos edifícios tenta-se fazer coisas muito bonitas, mas aquilo de funcional tem pouco ou nada. Enfim, e devia de ser pensado efetivamente na mobilidade e no bem-estar das pessoas, todas. E não quer dizer que o facto de ter muitos floreados e muitas escadas, muitos degraus, muitas coisas, que o edifício se torne mais bonito, que seja um edifício mais interessante, do ponto de vista arquitetónico. Um edifício é um edifício, é para as pessoas, não é? Não me parece que seja para outra coisa. Mas é uma opinião pessoal, só isso. E obrigada, António. Não tem de quê. Não sei se mais alguém quer fazer alguma partilha sobre estas imagens. Sim, 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 posso fazer
se perceberem o que eu digo. Estão a ouvir? Sim, sim. Sim, pronto. Então, pessoalmente, se é fenomenologia, nós temos que falar assim a primeira impressão. Assim, aqui da imagem que está à minha esquerda, eu destacava obviamente aqui este estrado, talvez como forma de aceder aos quadros, mas de resto dificulta bastante a mobilidade, também as questões de luminosidade, disposição da sala, parece-me que não permite sequer a observação, não sei qual é o objetivo desta sala, mas virada para uma janela, os quadros estão virados para um sítio que nem sequer as cadeiras estão viradas para lá. Parece-me bastante inacessível na maior parte de tudo, basicamente. Em termos da imagem mais à direita. Pronto, realça-se a escadaria, mas a escadaria não se vê para onde é que vai dar, deverá dar para um andar superior, só que Sim, é mais escultórica do que propriamente exato, nem sequer sei se vai dar a algum lado, não é? fins de utilização, sim. Portanto, para subir e não é que sequer preciso ter uma mobilidade muito reduzida, basta ter estar distraído ou ter alguma dificuldade de equilíbrio. A mesma coisa faz-me mais confusão a disposição da sala em si do que propriamente os obstáculos. Muito ocupada e as pessoas não. Esta sala não está virada novamente para o contacto uns com os outros, se é fenomenologia e se é para viver as experiências e se é arquitetura para as pessoas, também não me parece que esteja virado para as pessoas, apenas para mostrar alguns aspectos assim, como diz ali o António, de alguma arte ou beleza, mas funcionalmente parece-me fraco. E Muito bom. Obrigada, Cláudia. Mais alguma partilha sobre estas imagens? Acho que podemos. Eu posso falar, se calhar. Força, força. Eu, como pronto, curiosamente, e se calhar para a generalidade das pessoas, não, ou para o cidadão comum, não é o que se passa, mas eu olho para as duas imagens e a da esquerda parece-me a pior em termos de acessibilidade do que a da direita, em termos de transição de pisos, digamos assim. Ou seja, porque do lado direito eu consigo subir agarrado. Lado esquerdo, na fotografia do lado esquerdo não tem um ponto de apoio para subir, nomeadamente em pé. Dá para subir noutras posições, mas em pé não. E, portanto, o que me salta à vista é um bocadinho isso e esse paradoxo que ressalta um bocado a individualidade de cada um de nós nas dificuldades que temos de acessibilidade, não é? E era só deixar esse pequeno alerta, digamos assim também, que não é só ser muitas escadas ou poucas escadas, é também a forma como elas estão acompanhadas de pontos de apoio, por exemplo, outras características. Obrigado, João. É mesmo muito importante ressalvar esta diferença de questões levantadas por cada um, porque percebemos que realmente a percepção dos espaços e a consciência das barreiras nunca é igual. E acho que podemos passar para as próximas imagens, e que aqui começamos a fazer um contraste um bocadinho entre esta questão da existência e do espaço. E acerca destas imagens, eu perguntava-vos nos edifícios, nas obras, na arquitetura que encontram todos os dias, no vosso cotidiano, quais são aquelas sugestões maiores que fariam a serem alteradas, a serem repensadas? Rampas, Inês. Rampas para ultrapassar o obstáculo que são as escadas e os degraus. Na imagem da direita não consigo visualizar muito bem qual é o obstáculo que pode estar ali. E eventualmente aquela coisa, é a árvore e aquela coisa redonda pode ser um obstáculo na mobilidade.
mas não tenho noção do que é que está ali à volta. Sim, Mas, acerca da imagem da direita, o desafio é pensarmos um bocadinho como é que definimos a relação dos diferentes espaços que apropriamos todos os dias ou que conhecemos, e essa relação entre o nosso corpo e esse espaço, como é que definimos essa relação? Se é sempre harmoniosa, se não é, porque é que não é sempre, ou porque é que às vezes é. E também vai de encontro aqui a estas sugestões que podemos fazer. eu não sei, pronto, isto é uma área que é tua, não é minha, mas é que o espaço torna-se harmonioso a partir do momento em que ele é acessível a qualquer pessoa, em que pode ser desfrutado por todos. E quando ele não é acessível a todos, deixa de ser um espaço livre, aberto, inclusivo, passa a ser só para alguns. E se for um espaço público, pior ainda. É inaceitável, aliás. Bem como acaba por ser inaceitável a questão ali daquele acesso à loja, que ser apenas por aqueles degraus, pelo menos é aquilo que se consegue ver na imagem. Sim, Confesso que é a única entrada. que isto choca-me cada vez mais e fico, além de chocado, fico revoltado pela insensibilidade, pela falta de empatia, pela falta de visão, de estratégia. Faz-me lembrar, aquela loja faz-me lembrar o Palácio de Vila Viçosa. Que eu estou assim, está mentalado na garganta, assim, e acho que vai estar durante muito tempo. Acho que não há desculpas, que não há. Quando nós temos a possibilidade, a oportunidade de ver, sair do nosso país e ver outras realidades, em que são também edifícios antigos, com uma construção muito específica e particular para aquela altura, mas que hoje estão completamente acessíveis a qualquer pessoa. Portanto, não há desculpas, não há justificações, não há. Não há. Obrigada, António. Obrigado, eu, Inês. Mais alguém quer deixar alguma partilha? Eu pessoalmente, por um lado, obviamente sou a favor das rampas, por outro lado, também tem que se perceber a inclinação das rampas, porque na tua apresentação no Porto achei curioso que alguém tenha dito que se a cadeira tivesse, em vez de no início de uma barreira que era um conjunto de escadas, se estivesse lá ao cimo, se aquela inclinação não constituía na mesma uma limitação de mobilidade, isto é, as rampas, do modo como têm sido concebidas, eu acho que é preciso também muito espírito de aventura para se considerar uma rampa com condições de mobilidade. E eu acho que a inclinação é um ponto a ter em conta, e eu acho que elas têm que fazer assim uma espécie de zigue-zague para se tornarem, acho eu, mais úteis, mais seguras a todos. Sim, ou seja, muitas vezes as alterações que nós também temos em mente não podem ser simples alterações, mas têm que ter em conta a viabilidade de uso para todos, não é mesmo? Ou seja, não podem ser meras adaptações. Basicamente, o que eu quero dizer é substituir, por exemplo, a escada da imagem do lado esquerdo por uma rampa com aquela inclinação, não, não, não aumenta a autonomia da mobilidade de uma pessoa em cadeira de rodas. Mas, obviamente, que facilita o acesso. É isso mesmo.
Ou seja, a questão das rampas também é uma questão que muitas vezes não pensamos nelas, Tem de mas as ser rampas pensado. também são pontos de equilíbrio também, são pontos de esforço físico, e se não forem feitas da maneira correta e com a inclinação correta, com as paragens necessárias, também ninguém consegue transpor essas rampas, ou consegue, mas com muita dificuldade. Se calhar a mesma que uma rampa, que umas escadas. É muito por aí. Também concordo com essa visão e com essa perspectiva, sem dúvida nenhuma. Acrescentaria que na foto anterior, que estava do lado direito, que tinha aquela escada em caracol, ali, se calhar, o viável e o prático para todos não é uma rampa, mas seria um elevador ou uma plataforma. Penso que é esse, penso que é esse reequilíbrio entre alternativas que é necessário, que é necessária a adoção de uma arquitetura para o futuro. Múltiplas soluções. Subscrevo. Obrigada. Não sei se mais alguém quer deixar alguma partilha ou se podemos avançar. Se podemos avançar. E nesta questão do espaço, mais do que a nossa relação do corpo com o espaço, ou seja, da nossa própria identidade com a construção da identidade do espaço, questionava-vos aqui um pouco acerca destas duas imagens. Como é que consideram que estas diferentes identidades dos corpos condicionam a noção de construirmos um determinado espaço? E de que forma é que essas identidades, quer dos corpos, quer dos espaços que construímos, revelam a falta de pensamento sobre a acessibilidade, ou seja, como é que são condicionadas pela falta de pensamento da acessibilidade? Inês, se me permites, e desculpa-me desde já, mas podes-me traduzir isso um bocadinho para português? Sim, claro que De um sim. leigo. Ou seja, todos nós temos corpos diferentes, com condições diferentes e limitações diferentes, certo? Como é que essa identidade condiciona os espaços que conhecemos e, ao mesmo tempo, os espaços que sonhamos virem a ser construídos mais adequados a nós? A questão não será o contrário, não será os espaços que nos condicionam, ou não? Sim, e a falta de pensamento da acessibilidade, sobretudo. Por exemplo, aqui nesta fotografia do lado do esquerdo, salvo erro, parece-me ser a calçada portuguesa. Sim, Isto é horrível para carrinhos de bebê e para cadeiras de rodas. Já para não falar para pessoas com mobilidade, chamamos normal, em que se esta calçada não é, enfim, não é o melhor piso para as pessoas se deslocarem. Aliás, acho que até houve um estudo que foi feito, não sei se foi este ano já, e que saiu relativamente à questão das calçadas portuguesas, em que é considerado o pior piso que se pode colocar numa via pública. É esta coisa que é tão tradicional, mas que se calhar está na hora de ser revista e nos novos arquitetos procurarem outras soluções sem ser esta coisa que é tão tradicional, mas que se uma pessoa se sentar numa cadeira de rodas e circular neste piso, vai sentir nas costas e no resto do corpo vibração, chega a uma altura que se torna canadianas, claro,
torna-se bastante cansativo e desconfortável circular neste piso. Ou seja, se o António tivesse que construir qualquer espaço público, estou certa de que nunca escolheria este tipo de pavimento para o fazer, certo? Não escolheria. Até porque não vejo nenhum motivo em especial para o escolher. Porque existem outros pavimentos que são muito mais económicos e muito mais eficientes em todos os aspectos. Não seria uma decisão racional continuar a apostar numa coisa que tem várias desvantagens. Nós devemos de aprender com as coisas, com os erros, devemos nos tornar, devemos ter uma mente mais aberta e libertar-nos de um bocado daquela coisa que mas é tradição, não sei o quê. A tradição é boa quando é boa para todos, quando não é boa para todos, não é boa. Pronto. É uma coisa, é uma tradição, ok? Uns gostam, outros não. Mas em termos daquilo que se é de uso coletivo, tem que ser analisado e ponderado para o coletivo, ou seja, para todas as circunstâncias, para todas as pessoas que podem e que vão usar aquele passeio, aquela via, enfim. Anteriormente as estradas também eram feitas com pedras, não é? E agora são feitas de alcatrão, será por algum motivo, ou por muitos motivos. E este desafio passa muito por isso, pelo repensar destas formas de projetar. E Inês, quando nós saímos mais uma vez do nosso país e andamos em passeios ou andamos em espaços públicos, nós não encontramos calçada portuguesa. Portanto, isto não quer dizer, isto é apenas realmente um produto que foi introduzido na nossa arquitetura, nos nossos espaços públicos. Ao certo, não sei qual foi as razões, esteticamente compreendo que sim, que dá para fazer coisas bonitas, mas também existem outros equipamentos que coisas tão bonitas, é tudo uma questão de imaginação e criatividade. É isso mesmo. Obrigada. Olhar para o futuro, olhar para o futuro pensando em novas coisas também, novos materiais, em novas formas de criar espaços públicos, criar novos acessos, outro tipo de... É preciso uma abordagem diferente. Sairmos da caixa. Deixarmos de fazer porque toda a gente faz. Enfim, resumindo, é não ter medo de sair, de fazer diferente, de inovar, de ousar. Eu direi que não podemos ficar reféns da história de Portugal e das suas origens. Tudo mudou, tudo evoluiu. E isto a propósito da calçada portuguesa. É bonita, mas na altura não. Na altura o ser humano ia-se adaptando aos obstáculos. Está na altura de eliminarmos grande parte dos obstáculos para nos sentirmos confortáveis como seres humanos. Eu não sei se adaptavam ou se escondia que às vezes as realidades não eram compatíveis com toda a gente. Ou isso? Era mais por aí. Se calhar é mais isso. A regra parece-me que, se analisarmos os últimos, sei lá, 80, 90 anos, a regra era esconder. Sim. Ou se calhar o último século, ou dá para não ir mais para trás. A regra era esconder, começava-se logo por ser escondido. As pessoas que eram diferentes, e não quer dizer diferentes apenas fisicamente, atenção. Diferentes em muitas formas. Eram escondidas e eram abandonadas e
e trancadas pela própria família. Portanto, nem se colocava estas questões que nós hoje colocamos e que combatemos e que lutamos para melhorar e alterar as mentalidades. A arquitetura, sem dúvida, que é um ponto muito importante, e eu pessoalmente espero, eu tenho sempre esperança nas novas pessoas que saem das faculdades que têm outra mentalidade, outra cultura, e pessoas como a Inês que têm contacto com pessoas que são diferentes. Eu acho que isso só enriquece a Inês. Espero que ela consiga transpor essa riqueza para o trabalho que ela venha a desenvolver ao longo da carreira dela. Eu também espero que sim, António. Que daqui por 20, 30 anos, as fotografias que estejam nestes workshops já sejam a demonstração de como todos podemos viver de uma forma mais inclusiva, mais equitativa. É isso mesmo. Obrigada, António. Inês, Sim, gostava de ouvir a tua interpretação sobre a imagem do lado direito. lado direito. Muito bem, a fotografia do lado direito mostra um dos espaços de exposição da Casa da Arquitetura. E este espaço começa, eu penso que a dificuldade começa logo no momento da entrada. Porque a porta é difícil de ser manuseada, mas depois quando se entra é um espaço bastante agradável, bastante harmonioso, e não é o próprio espaço que se calhar condiciona ou constitui aqui uma barreira, mas sim aquilo que o compõe. E a forma como está exposta esta exposição, que é um conjunto de imagens ao redor de um expositor de textos que tem a ver com as imagens. E este expositor central, sobretudo, é um expositor que não está ao alcance de toda a gente. Primeiro porque está exposto diagonalmente, o que, com a incidência da luz e as diferentes alturas do dia, não permite a leitura total a pessoas que não estejam a visualizá-lo de cima, digamos assim. De cima para baixo. Exatamente. Para além de que pessoas realmente com baixa estatura, penso que algumas nem conseguirão alcançar a parte mais baixa do expositor sequer. Para além disso, este espaço, quando se encontra um pouco mais denso de pessoas, não permite a circulação tão fácil entre este expositor e os quadros expostos, pendurados, digamos assim. O que cria aqui uma certa condicionante de não ir contra os quadros, mas permitir às pessoas que estão a ler. E então temos aqui uma condicionante, não só individual, mas eu diria também coletiva, uma vez que o espaço não está preparado para estar densamente populado, digamos assim. Eu pedi-te que comentasses e que partilhasses connosco a tua visão, porque olhando parece harmonioso, olhando parece bonito, olhando parece um espaço agradável à vista, Mas mas porque está vazio, porque sim, quando exatamente. o Exato. populamos já não é bem assim. Sim, E vamos perceber esse contraste um bocadinho mais à frente. bora lá. Mas fica a ressalva, importante. Só queria dizer uma coisa, obrigado, eu não tinha percebido por exemplo, que isso era um expositor e agora faz muito mais sentido Uhum. colocá-lo como barreira e hoje em dia não só, fez-me logo lembrar algumas repartições públicas que têm aqueles
tira senhas, por exemplo, digitais, que também têm mais ou menos essa configuração e que também, no meu caso, por exemplo, também tenho dificuldade em mexer nesses ecrãs digitais. E pronto, e agora faz mais sentido a imagem da direita como barreira. Eu por acaso olhei, estava à procura de portas, lá está, como a Inês falou e bem, da porta não é fácil manusear, mas não está à vista. Ou até de interruptores, porque também é um dos problemas muitas vezes que encontro. Mas também queria dizer, reportando ao início do slide, que a questão foi de que forma é que a nossa perspectiva condiciona os espaços. E eu acho que o António falou que os espaços é que nos condicionam. Eu acho que isto é uma pescada de rabo na boca, porque os espaços são feitos por nós ou por pessoas, muitas vezes, pelo menos estes espaços, sobretudo citadinos, né? E, e muitas vezes o problema das barreiras é precisamente que as pessoas muitas vezes olham os espaços da sua forma de perspectivar, de encarar e não olham à forma dos outros, às dificuldades dos outros, etc. E nesse aspecto condiciona se nós tivermos a construir os espaços com base na nossa perspectiva, obviamente, apenas com base na nossa perspectiva, obviamente vai haver outras pessoas que vão depois sentir as suas dificuldades perante ao percorrer esses espaços. E, portanto, mais uma vez, eu acho que isto só perspectivando e tentando o mais possível, e isto envolve várias questões, não só a formação, como o António falou, também a parte legislativa, etc., de criar espaços, criar soluções sempre, soluções de raiz, não soluções de compensação, sobretudo soluções de raiz para tudo que vai ser feito. Obviamente a compensação também terá de ser para o que já existe, mas soluções para que todos possam usufruir o melhor possível de todos os espaços. Obrigada, João. É isso mesmo, e acho que tanto o que o João acabou de tocar da consciencialização da arquitetura como da formação, que o António também já tinha referido, dá-nos asa a partir para este slide sobre a arquitetura, em que as questões que eu gostava de vos deixar é uma primeira, de que forma é que consideram que a arquitetura pode contribuir para a sensibilização dos valores da acessibilidade e da inclusão? E a segunda pergunta era se acham pertinente esta consciencialização começar no âmbito académico, não só a nível da arquitetura, mas de qualquer área. Bom, a minha resposta é sim para as duas questões. Sim, um sim perentório. Sim, um sim quase obrigatório. Sim, um quase ai, bom, Civilizacional. obrigado. Exatamente. Enfim, eu acho que nós estamos num período da história da humanidade muito crucial daquilo que ela pode vir a ser ou não nos próximos séculos. Eu, como sou crente, eu acho que a acessibilidade deveria começar desde o início da vida, no sentido das famílias educarem também os seus filhos para os problemas da acessibilidade, para que eles próprios criassem uma visão diferente de entreajuda entre pares. Mas isso sou um bocadinho sonhador às vezes e ainda acredito na educação caseira e da responsabilidade dos pais. Mas eu concordo contigo, Vitor, naturalmente. Não podia deixar de não concordar, claro. Mas a questão também me parece que está muito relacionada com a realidade de cada um. O contacto com
outras pessoas, com outras culturas, com outras mentalidades. As pessoas quererem, enfim, fazer mais, fazer melhor. E o fazer mais e melhor não quer dizer que seja preciso gastar mais, que seja preciso. O termos consciência das coisas começa em nós mesmos e começa nas nossas casas. Ou seja, não é ensinado. No fundo, é essa a minha perspectiva. Sabe, mesmo eu que tenho estas minhas limitações todas, eu já me deparei com situações de algo que foi feito, foi pensado, foi desenhado, a pensar na mobilidade e não sei o quê. E eu confesso que fiquei espantado, porque eu, por exemplo, eu nunca tinha pensado nisso. Se eu que tenho uma mobilidade reduzida, tenho uma displasia óssea e aqui com redução da mobilidade nos últimos tempos, de forma assim bastante significativa, eu há coisas que só penso nelas quando estou perante elas, ou porque estou perante uma ideia muito boa, ou então porque estou perante uma dificuldade que eu não consigo transpor. E esta questão da cultura, da educação, eu se calhar aqui tinha que dizer que, enfim, nós temos uma educação do século XVIII quando estamos no século XXI. E é uma questão transversal, não é? Sim. No nosso país, as pessoas são adversas a fazer mudanças, a fazer diferente, a usarem, a ser ambiciosas, a terem outra atitude, a ter outra postura, a quererem mais e melhor, porque nós precisamos de mudar mentalidade, atitude, postura, mas todos, quer os que têm alguma limitação, quer aqueles que não têm. Mas aqueles que não têm hoje, eles não sabem se amanhã podem vir a ter. E no momento em que eles venham a ter, é que eles vão ter noção realmente de que se calhar poderiam fazer aquilo que o Vítor estava a dizer, que era logo desde o início da vida, do início da educação, do início da frequência da escola, de começarem a interessar-se pelos outros, pelas dificuldades dos outros. Preocuparem-se. Isso que se partirmos desta consciência, talvez as coisas se tornem mais intuitivas em relação à acessibilidade e ao tornar real a acessibilidade realmente para todos. Sim, e quando alguém começar a fazer diferente e que depois quando apresenta aquilo que fez e diga e que explique, isso por certo irá abrir a mente, muitos cérebros a dizer assim, realmente, ok, tem razão, por que não? Por que não podemos fazer assim? Vamos melhorar, vamos fazer mais e melhor. Eu remeto um bocadinho tudo isto para o comentário da Micaela Cardoso, que de certo modo resume muito bem aquilo que todos esperamos que seja a arquitetura no futuro e que podeis ler no chat. Há uma coisa que me faz confusão, que é essa questão da estética importante. Ou seja, mas porque é que a estética está em qualquer tipo de solução, não é só na solução normal, digamos assim. Em qualquer solução pode haver estética, deve haver estética, ou etc. Portanto, eu acho que parece-me que, até em termos às vezes culturais, e voltamos à questão da cultura, parece que a solução, digamos, universal e da acessibilidade não é estética. E acho que isso a mim não faz muito sentido
pensar nisso dessa forma. Acho que qualquer solução pode ser estética, é uma questão de. E até devia ser um desafio para quem cria os espaços, eu penso que será, criar soluções universais em vez de estar preocupado com a estética de uma solução que não é claramente acessível. Ah, e isto, eu por acaso vejo muitas vezes até edifícios que vão sendo construídos ao longo da minha existência, e o que eu noto é que continuo a ver coisas a ser feitas com muito péssima acessibilidade, e o que eu pergunto muitas vezes é, mas esta gente de arquitetura, de engenharia civil, etc., não tem formação em acessibilidade, nunca. eh, e não é só a questão da legislação, porque a legislação ajuda, mas a legislação está mal. A legislação ajuda certos settings, certo tipo de pessoa, e não todo tipo de. Não é uma legislação que procura, mais uma vez, a universalidade. Ah, mas eu acho que mesmo assim, e deve haver esse espírito crítico, quem os faz espaço, quem é responsável por isso, de ir mais além, de pensar, mas isto realmente, se calhar, dá para uma cadeira de rodas, mas não dá para uma pessoa de baixa estatura. Se calhar eu devo ir mais além, não me focar só na lei. Mas muitas vezes nem sequer na lei se focam. É a minha perspectiva do que eu vejo ao redor, é que nem sequer a lei se foca. E quando isso acontece, depois é difícil ir mais além, não se vai mais além. E voltamos à questão cultural. Eu acho que isto tem muito a ver com cultura, porque vejo outras realidades fora do país em que é diferente, completamente diferente. E não é preciso ir muito longe, basta ir ao nosso país vizinho, e já passei em cidades que, pelo menos nas ruas, é completamente diferente em termos de acessibilidade. E isto estou a pensar já há 20 anos atrás. Ou seja, quando lá passei há 20 anos atrás, estou a pensar, por exemplo, em Barcelona, há 20 anos atrás, comparado com as nossas cidades, era muito melhor em termos de acessibilidade. Pronto. E acho que isto diz muito também, acho eu, também da nossa parte cultural, e é difícil, é muito difícil mudar isso, muito difícil, mas começa muito por nós e começa muito pela tal formação de quem é responsável também por conceber os espaços. E deixe-me só dizer-lhe, João, que realmente, pelo menos eu, na minha faculdade, e soube e fiquei contente que noutras faculdades já se começa a fazer, mas eu na minha faculdade, no percurso de 5 anos de licenciatura mais mestrado, não tive qualquer contacto com o tema da acessibilidade num curso de arquitetura. Portanto, é a tal coisa, enquanto não tivermos consciência de que realmente é preciso ter a acessibilidade como uma ferramenta tão essencial como outra coisa qualquer, e tornar a acessibilidade estética do projeto também, porque é possível. É isso um dos grandes objetivos a que nos desafiamos também. Hum, mas isto começa tudo, lá está, na formação académica, na consciência, e é muito importante os vossos contributos também, para solidificar este que também é o meu pensamento. Obrigada, João. Não me surpreende que não haja, e é lamentável. É lamentável que isso ainda continue a existir. E depois penso é que se calhar ainda vão criar, sei lá, uma aula no meio de uma cadeira, etc. E se calhar isto, eu penso, pelo menos é a minha perspectiva, mas não estou na área, que isto merece até mais que uma cadeira, do que uma aula, merece eventualmente até uma cadeira, toda uma cadeira ou mais, não sei. Eu Mas, diria mas que, acho que, não sei, alguém tem de mudar isso, senão não vamos a lado nenhum. quem sabe, estaremos mais perto disso. Não sei se mais alguém quer deixar alguma partilha. Eu subscrevo a cadeira de mobilidade nas faculdades de arquitetura. Enquanto não tivermos toda a gente com essa consciência, como não é adquirida voluntariamente, vai ter que ser adquirida de outra forma. Pronto. As pessoas vão ter que estudar
Estuda mais um bocadinho, que não faz mal. É isso Cada um mesmo. ocupa de lugar. No workshop presencial, uma das intervenções foi mesmo nesse sentido, é que vivemos num país que, infelizmente, enquanto as coisas não se tornam, de certa forma, obrigatória, não se caminha nessa direção. E talvez com essa obrigatoriedade comecemos a caminhar para algum lado, no sentido de chegarmos a uma consciência plena sobre a mobilidade, sobre a acessibilidade, sobre tudo o que a arquitetura precisa para ser inclusiva. Inês, claro que eu acho que cada vez que um projeto é submetido a uma Câmara Municipal, se a legislação fosse cumprida integralmente, havia muitos projetos que eram devolvidos ao arquiteto ou ao desenhador ou àqueles que não são uma coisa nem outra, mas que fazem umas coisas por aí, uns desenhos, devolver-lhes dizendo que não cumpre, faça outro novo. Este está chumbado. É isso mesmo. Portanto, às vezes nós não precisamos muito mais de legislação do que aquilo que existe. Nós precisamos é que as pessoas que estão a ocupar determinados lugares a nível profissional, que eles sejam efetivamente profissionais, do princípio até ao fim, fazendo cumprir as regras, e que as regras E sejam para conscientes. todos iguais. É isso mesmo. E eu aproveitava aqui o comentário tanto da Micaela como da Cláudia, que realmente a estética, a beleza da arquitetura ou de outra coisa qualquer está também na funcionalidade. E a funcionalidade passa pela acessibilidade, e temos que começar a ter isto muito presente para realmente chegarmos a uma arquitetura para todos. Não sei se mais alguém tem alguma partilha a fazer. Se não, passava aqui agora a palavra um bocadinho à Inês para passarmos ao momento dos testemunhos do workshop presencial. Acho que podemos agora passar aos testemunhos, como estavas a dizer. Penso que foi muito enriquecedor ouvir as vossas visões sobre este trabalho, mas muito mais do que isto, não é? Foram faladas aqui questões que acho que são muito necessárias. De facto, o teu trabalho está a levantar falhas no ensino. E enquanto não houver e não for feito alguma coisa para informar e educar os futuros arquitetos e muitos outros profissionais numa capacidade de ver muito para lá do que é esteticamente bonito, vão falhar em termos de acessibilidade, mas para um conjunto de pessoas muito alargado. Não estamos a falar só em pessoas que têm algum tipo de diversidade funcional, algum tipo de, de diferença física mais impactante. Portanto, temos aqui um projeto muito grande em mãos e acho que agora podias passar para a parte seguinte que tinhas preparado. Sim. Pronto, agradecer-vos por todos os contributos e por todos os testemunhos deixados. E agora queria-vos confrontar um bocadinho com o paralelo daqueles que foram os testemunhos deixados na experiência presencial, não é? No workshop presencial. E é interessante perceber que muitas coisas são tocadas de forma aproximada, outras novas questões são levantadas ou vistas de outra maneira, e é isso que é importante, e percebermos um bocadinho, como a Inês disse, a dimensão desta ambição, deste tema, e obrigado por também estarem a contribuir para isso. Então, acho que começávamos com os testemunhos do Vítor e do Miguel acerca do workshop presencial, e depois mostrar-vos-ei mais testemunhos em breves frases sobre o workshop presencial. Começas tu, Miguel? Começo eu? Podes começar, depois eu vou atrás.
Ok. Então, a experiência na Casa da Arquitetura foi algo interessante, e denotou desde logo uma preocupação na própria edificação de se irem, na minha perspectiva, eliminando barreiras. Ahm, é óbvio que este tipo de coisas está sempre em causa a tal estética, a tal harmonia de espaços, mas eu entendo que isto tem que ser um bocadinho também visto naquela perspectiva da ergonomia. Ou seja, nós temos que nos sentir bem em determinado espaço para usufruir dele e vê-lo de uma forma agradável e a 360 graus, se possível. Para isso, é óbvio que lá voltamos à questão da consciência. Tem que haver consciência de que uma pessoa com determinadas características precisa de uma edificação que cola à sua mobilidade, que cola à sua postura, porque nós por vezes ficamos um bocadinho reféns e falo particularmente do nanismo da nossa altura, mas também temos que perceber e respeitar que existem pessoas de tamanho mais elevado, com maiores estaturas. Se as coisas também descem demasiado, essas próprias pessoas também ficam com uma barreira arquitetónica. A experiência na Casa da Arquitetura acho que espelhou um bocadinho tudo isso. Espelhou que existem essas preocupações, existem essas readaptações e tudo é possível continuar a fazer-se de forma coordenada entre pares. Ou seja, eu direi que a consciência tem que estar no meio disto tudo e o que é importante é, é introduzir o tema das acessibilidades a sério nas políticas portuguesas. Eu, quando digo a sério, vou ser um bocadinho crítico no sentido de que é sabido que existiram ou que ainda existem verbas para a missão, para a dita estrutura de missão para as acessibilidades, e se formos a ver, o espaço público cada vez tem mais obstáculos, porque é importante pôr uns pinocos numa berma de um passeio, porque senão os carros vão para cima do passeio e eventualmente apanham pessoas. Ou seja, quero eu com isto dizer que não percebo onde é que estão a ser utilizadas as verbas e serão com certeza avultadas. E também não consigo entender, e nesse aspecto tive pena de não termos nesse workshop da Inês a Lia Ferreira. A Lia Ferreira fez parte da estrutura de missão para as acessibilidades durante a governação do Partido Socialista e eu gostava de a confrontar a ela e aos seguintes sobre o que é que vai ser feito depois de tudo isto terminar, em termos de verbas, em termos de datas, em termos de ação aparentemente pouco executada. E eu estar na Casa da Arquitetura foi um bocadinho perceber que a Casa da Arquitetura, inserida em plano Porto, tem algumas adaptações, mas sai-se daquele espaço e confronta-se com uma urbanidade completamente cheia de barreiras. E não é só o Porto, no fundo, é transversal a todo um Portugal. Obrigada. Miguel? Sim, de facto, a Casa da Arquitetura está inserida num edifício antigo mas nota-se um esforço por parte da organização da casa em, em se adaptar, em se tornar mais acessível a todos. Hum, hum, Existem, claro, algumas coisas
que não são acessíveis, nomeadamente, não se falou, mas naquela exposição, a entrada daquela exposição, havia um pequeno degrau completamente inútil, diria, eh, que torna um bocado mais complicado, principalmente aos cadeirantes. E foi engraçado refletir sobre tudo isso, não só numa perspectiva de pessoa de baixa estatura, mas também numa perspectiva de pessoa que lida com outras pessoas com alguma deficiência, seja física neste caso, visual, ou intelectual. Ahm, Depois do workshop, curiosamente, perguntei à Inês se existia alguma, alguma espécie de audiovisual que ajudasse os invisuais, neste caso, Yeah. a facilitar a, a percepção do espaço e das exposições, e é algo que ainda não existe. Eh, e é só a título de curiosidade. Hum, Confrontei também um bocado esta experiência com experiências que já tive lá fora, e um exemplo de arquitetura que anda de mãos dadas com a acessibilidade são as cidades no Japão. Tive em Kobe e tivemos a oportunidade de passearmos pela cidade, todos juntos, com vários tipos de deficiência, e chega a ser quase ridículo o quão acessível é a cidade para todos, o quão foi acessível para todos. Seja passadeiras acessíveis, os sinais, os semáforos neste caso, com sonorização eh, para pessoas invisuais. E chegámos mesmo a comentar isso, que era ridícula, no sentido positivo, obviamente, eh, o quão a cidade era acessível a todos. E era algo que Portugal deveria visitar, diria, para também se tornar mais acessível a todos. Obrigado, Miguel. Queremos ser Kobe, portanto. Sim, Ou seja, não está fora do alcance, porque já sim. se faz algures, só precisamos de nos inspirar nos bons exemplos Tal e qual. e beber um bocadinho dessa facilidade com que já se implementa a acessibilidade em alguns sítios e trazer essa naturalidade para nós também. Uhum. Pronto, deixar-vos agora aqui umas breves frases também sobre o que fomos refletindo aqui. Dizer-vos que as perguntas que vos fui colocando foram as perguntas feitas no questionário final desta experiência espacial, presencial. Ahm, e lá está, não é à toa, o Miguel também ressalvou que há aqui diferenças, porque uma coisa é estar no espaço, outra coisa é esta metodologia que assenta um bocadinho segundo o photo voice, ou seja, de um relato sobre uma imagem estática que nós não conhecemos totalmente o contexto, mas que nos confrontamos com ela segundo aquilo que é o nosso testemunho pessoal do cotidiano e as nossas vivências. Mas dizer-vos que este edifício da Casa da Arquitetura é realmente um edifício pré-existente de uma real vinícola, e uma das coisas ressalvadas e que eu acho que se torna muito importante, tanto entre arquitetos e estudantes de arquitetura, como das pessoas com algum tipo de deficiência que viveram este workshop, foi ressalvarem que realmente havia um esforço para a acessibilidade feito numa intervenção num edifício pré-existente. Ou seja, nota-se em várias zonas, tanto por rampas como por apoios, por corrimão, por percursos alternativos proporcionados a pessoas que tenham algum tipo de limitação. Nota-se esse esforço de realmente já se pensar algo sobre a acessibilidade nesta instituição, na Casa da Arquitetura. E dizer-vos também que todo o apoio institucional
e o espaço que eles nos deram para fazer o workshop vai seguir também deles beberem dos resultados que foi este workshop, ou seja, eles próprios querem esses resultados para perceberem o que é que podem melhorar. E eu acho que isso é fundamental numa casa que trata a arquitetura como tema fundamental em tudo, querer também proporcionar essa arquitetura igual para todos. Lá está, a questão dos acessos principais. Este percurso começava precisamente pelo acesso à loja, cujo acesso principal e único são estas escadas, sem opção de rampa, e que foi apontado como uma das barreiras principais deste espaço, deste percurso. E que se tivéssemos, não tivemos, lamentavelmente, pessoas com, por exemplo, que usassem cadeira de rodas, mas se tivéssemos, teriam que optar por um percurso alternativo. A densidade de composição de espaço também referido por muitos de vocês, e aqui temos a comparação daquele espaço da galeria vazia, agora sim, densamente ocupado, e percebemos que realmente a relação de um espaço aparentemente muito harmonioso, muito confortável de estar, muito prazeroso, quando tem algumas pessoas, percebemos que a relação não é assim tão harmoniosa para todos. E temos também aqui, por exemplo, a barreira dentro da loja, que foram muitas das imagens que vos mostrei, foi do espaço da loja, que é dos espaços mais densamente ocupados por expositores e coisas mostradas para venda e que realmente impedem aqui um bocadinho a circulação de todos. Depois a questão das rampas também. Temos aqui uma tentativa de resposta da arquitetura acessível, mas muito questionável, porque lá está, a rampa, as duas rampas foram feitas de forma a permitir o acesso a pessoas que tenham menos mobilidade, que usem cadeiras de rodas, com carrinhos de bebés, por aí, mas realmente a rampa tem uma inclinação bastante acentuada e que propicia outros riscos até pessoas sem qualquer tipo de limitação, nomeadamente em termos do equilíbrio, e que dificultam o andar. Um exterior aberto a todos, e esta questão se realmente é aberto a todos ou não, porque temos a assinalar as diferenças de pavimentos, que são muito transtornantes a pessoas que usem qualquer equipamento de ajuda à sua mobilidade, ou até pessoas que já se desloquem com alguma dificuldade e arrastem mais os pés, por exemplo, até crianças que andem simplesmente a correr e na diferença de pavimento encontrem um problema, ou seja, uma barreira que pode causar algum dano. E no exterior também, que se calhar não foi tão visível nas imagens que vos mostrei anteriormente, eram estas esculturas tridimensionais, que acabam por povoar todo o exterior da Casa de Arquitetura, mas que não têm qualquer alerta tridimensional para pessoas invisuais, para crianças, para pessoas que tenham alguma dificuldade em termos de noção das distâncias ou com mobilidade reduzida, não há um alerta, uma sinalização de que isto pode constituir um risco. Na questão do espaço, já temos mais uma vez o espaço da galeria e percebemos aqui o confronto de uma pessoa de baixa estatura com este expositor central que vos tinha relatado, e percebemos o quão difícil será ter a percepção de todo o expositor, que provavelmente não o tem. E questionamos-nos aqui um bocadinho se a pequena escala do espaço, ou seja, qualquer pequeno objeto que constitui o espaço, é pensado também para as diferentes escalas dos corpos. E temos aqui um desenho deixado por uma das estudantes de arquitetura que fez também esta experiência
e que realmente mostra que quando pensamos estes espaços e como é que os vamos compor e ocupar, como é que podemos dar respostas aparentemente tão simples e que respondam realmente a todos, ou seja, cujo usufruto seja igual para todos. Uma das barreiras assinaladas também, e que eu já tinha assinalado, era a entrada nos diferentes volumes, porque as portas são muito pesadas, não têm puxadores adequados, ou são demasiado grandes, ou não são fáceis de manusear. E lá está, este convite empático que deveria ser feito a qualquer pessoa para entrar em qualquer espaço arquitetónico, fica aqui um bocadinho em questão por coisas tão simples e tão do nosso cotidiano como uma porta. Na questão da existência, temos aqui um bocadinho um olhar sobre a diversidade e uma das questões mais inquietantes, diria eu, e mais pertinentes deixados no workshop presencial e que eu não tinha pensado até aquele momento, é que realmente, se começarmos a naturalizar as coisas, como o Miguel acabou de dizer, que já é natural em Kobe, que tudo seja acessível a todos, talvez um dia alcancemos uma realidade em que deixemos de usar certas expressões, certos conceitos que nos obriguem a seguir um determinado fator de inclusão. E a inclusão é um desses conceitos que um dia esperemos nós que já não seja necessário implementar se alcançarmos essa naturalidade, tanto na arquitetura como noutra coisa qualquer, de projetar para qualquer pessoa. Na questão das identidades dos corpos e dos espaços, que se calhar era uma das questões mais difíceis de responder, porque é muito abstrata e muito filosófica, talvez. Temos aqui o nosso Consalinho em dois momentos distintos e que percebemos como ele próprio, na sua identidade, ocupa os dois espaços de forma tão singular como ele é. E é um bocadinho por aí. Ou seja, tanto os espaços que ocupamos como os espaços que podemos um dia vir a construir ou a reconstruir, devem ser pensados também por esta consciência de espaço que parte da relação da identidade de qualquer um com esse espaço. Como slide final e o desafio proposto desde o início, uma arquitetura mais humanizada, deixo-vos aqui duas frases essenciais e que foram de encontro ao que vocês também foram dito, e que serve também para fechar um pouco esta sessão. Ao envolver a comunidade no processo de projeto, escutando as suas necessidades e preocupações, reforça-se a ideia que a acessibilidade é um valor coletivo e essencial. Ou seja, a acessibilidade não tem que ser pensado como algo individual, mas sim como algo que sirva a todos, e isso é fundamental no seu entendimento. E a função principal da arquitetura deve passar por produzir espaços para acolher e respeitar a diversidade dos seus utilizadores. E pronto, chegamos ao fim da nossa sessão. E nesta experiência, Muito obrigada a todos. Temos uns minutos mais até às 7h30 para que deixem algum comentário, alguma coisa que ainda não disseram e querem muito dizer. Do meu lado, agradecer muito a disponibilidade da Inês e por ser uma jovem tão interessada neste tema, onde há muito, muito para fazer. No fundo, abrir aqui as portas, espero eu que há mudança. Já sabemos que noutros lugares, ouvimos pelo Miguel uma experiência de excelência noutro país. Queremos também chegar a um ponto dessa mudança, se não total, pelo menos nesse caminho.
Muito obrigada. Deixo aqui uns minutos para alguém mais dar umas palavras antes de fecharmos este workshop. Então aproveito para agradecer à Inês pelo trabalho, dar os parabéns pelo trabalho excelente que está a fazer, pela, por trabalhar como falámos, numa área que para a qual não há tanta sensibilidade mesmo dentro da própria arquitetura e pronto, eu pessoalmente fico com esperança que haja aqui pelo menos um ponto dentro da área por onde porque a Inês vai certamente crescer na carreira, esperamos que consiga também ajudar a que melhorem estes aspectos e que haja mais sensibilidade para eles. Portanto, temos aqui uma insider, eu espero eu que nos possa também ajudar a contribuir para melhorar as nossas acessibilidades. E agradecer também a disponibilidade para nos apresentar e para nos fazer pensar sobre esta experiência e para também nos fazer, para nos incluir nesta experiência. Obrigada, João. Também queria deixar uma palavra à Inês Monteiro, neste caso. Muito obrigada por nos apresentar o seu trabalho, mas fundamentalmente por o fazer, por pensar no assunto. Começou por dizer que ficava feliz que nós conseguíssemos todos vestir os sapatos uns dos outros. Eu não sei se nós temos essa capacidade, não sei de facto se temos, mas podemos e devemos entrar um bocadinho na filosofia, se calhar deveria ou era uma proposta para o futuro de algum de vós ler sobre Levinas e ir ao encontro do outro, porque tudo o que falou aqui tem um pouco a ver com isso. Estás sem som, Cláudia. É isso. Não, eu tive que desativar aqui que estava com um barulho extra para não estar. Então, gostei muito. Você veio, ou a Inês veio ao encontro daquilo que tantas vezes nós vemos no dia a dia e eu pessoalmente como fisioterapeuta, a Inês não me conhece, mas os outros talvez sim. Vejo isto todos os dias, não concretamente na minha pessoa, mas também nas pessoas com quem eu contacto todos os dias. E por isso, muito obrigada pelo seu contributo. Obrigada, Cláudia. E agora o passo seguinte é acabar essa tese, essa dissertação de mestrado integrado e esperemos no próximo ano conseguir ler essa tese, gostaria muito. E ter-se agora um convite em público, fica assente, a Inês Monteiro é convidada para apresentar a sua tese no terceiro Congresso Bando. Vamos ter pessoas de muitos pontos do país, de fora do país, e vamos querer convidar também pessoas da área da arquitetura das acessibilidades para ouvir. E o que falta mesmo aqui é expandir o que vai sair deste trabalho e passá-lo para a realidade. Muito obrigada a todos. Obrigada, Inês. Bom resto de tarde. Obrigada.